que as promessas que Deus faz em nossas vidas, ela tem um processo. Ela tem um processo. Nós já conversamos sobre isso na igreja. As promessas que Deus faz, elas não são realizadas como passo de mágica. Ela tem um caminho a seguir, ela tem um processo até que ela se conclua em nossas vidas. Então, eu quero conversar com os irmãos a respeito desse texto de Êxodo, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 16. E diz assim a palavra do Senhor: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirá aos filhos de Israel: O eu sou me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciões de Israel e dize-lhes: O Senhor dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, me apareceu dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Deus querido, graças te dou, Senhor, pela sua palavra hoje neste lugar, pelos teus filhos que se encontram nesta casa de oração. Ó Deus, eu quero te pedir, Senhor, a tua bênção sobre nós. Senhor, eu quero te pedir que a tua glória encha esta casa. Senhor, que esta palavra, Senhor, venha falar a cada um de nós. Eterno Deus, eu te clamo a ti por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, antes de começar a falar, dividir com os irmãos aquilo que Deus tem colocado no meu coração, eu disse hoje na escola dominical que, amém, eu disse aos irmãos na escola dominical que eu estava pensando na palavra. Tem um hino na harpa cristã que diz assim: Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço, pensando na luz, que hora sublime, tão grande para mim, Jesus me convida que eu suba para si. É a letra, esse poema lindíssimo que compõe a nossa harpa cristã. E aí eu estava pensando, e começou alguns sentimentos a entrar no meu coração, e que a palavra dizia para mim: olha, nem todos recebem a palavra da mesma maneira. E além de nem todos receberem a palavra da mesma maneira, nem todos recebem a porção igual. Uns recebem uma parte da palavra, outros recebem outra parte. Nem todos recebem a mesma porção. E hoje de manhã na escola dominical, eu conversando com os irmãos sobre o tema, eu disse aos irmãos, falei que eu estou falando para os irmãos, e me veio o coração, eu disse para eles assim, por exemplo, um jantar. É um jantar, mas no jantar é servido diversos pratos. Cada um vai se servir daquilo que gosta do que está sendo apresentado no jantar, mas o jantar é o mesmo. E que esta palavra que hoje está no meu coração, que possa entrar no coração de cada um dos irmãos,
tenho a certeza de que nem todos vão receber da mesma maneira, tenho a certeza que nem todos vão tomar posse de toda a palavra, mas que aquilo que Deus falar contigo, guarde no teu coração. Aquilo que Deus falar contigo, além de guardar, aplique a palavra na sua vida, para que você seja ricamente abençoado. Eu quero conversar com os irmãos hoje sobre desculpas esfarrapadas. Desculpas esfarrapadas. Muitos daqui estão, queridos irmãos e amadas irmãs, muitos do que estão neste lugar, nós damos para Deus desculpas esfarrapadas para não fazer a vontade de Deus. Deus tem chamado, Deus tem nos comissionado, Deus tem dado a cada um de nós que aqui estamos talentos. Deus tem dado a cada um de nós que aqui estamos dons para trabalhar, para fazer a sua obra, da maneira que Ele tem proposto aos nossos corações. Mas muitos que aqui estão para não fazer, para não realizar a obra de Deus, começamos a dar, muitas das vezes, ao próprio Deus, desculpas que não são desculpas. São desculpas sem pé, sem cabeça, são desculpas esfarrapadas. Desculpas esfarrapadas. Isso acontece todo dia. Sempre acontece. E hoje eu quero conversar com os irmãos sobre este assunto. Moisés, quando ele foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito, Moisés começou a dar desculpas esfarrapadas, desculpas sem sentidos, desculpas para não fazer a vontade de Deus. Quando nós andamos na Bíblia, quando nós passeamos na Bíblia no bom sentido, nós vamos perceber outros personagens, outras pessoas, outros que foram chamados por Deus para fazer a sua obra, mas que também tomou a mesma posição, de dar desculpas esfarrapadas para não fazer a obra de Deus. Irmãos, provavelmente Deus permitiu que você estivesse hoje aqui para que você entenda que você pode estar dando desculpas esfarrapadas a Deus para não fazer aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Alguns de nós que aqui estamos, Deus está te chamando para fazer algo especial. Alguns de nós, Deus está chamando, ou Deus te chamou para fazer algo excepcional. Mas aquilo especial, aquilo que é excepcional, nós estamos com medo de fazer. Nós não queremos ir à frente, porque nós temos medo. Hoje eu quero conversar com os irmãos. A obra é tua. A chamada é tua. Foi Deus que te chamou. Foi Deus que colocou essa chamada. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, pense naquilo que Deus está te chamando. Pense na sua chamada. Pense naquilo que Deus colocou no seu coração. E veja se você está fazendo a obra de Deus ou se você está dando desculpas para não fazer. Quando nós olhamos na Bíblia, como nós falamos, nós encontramos o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, lá no capítulo 1, no versículo 5 e 6, Jeremias também deu uma desculpa esfarrapada para não fazer, para não ser um profeta entre as nações. Jeremias diz assim: ah, Senhor, Deus, eis que eu não sei falar, porque ainda sou menino. Mas para cada desculpa esfarrapada que nós temos, Deus tem uma resposta específica. Deus te conhece, Deus sabe para o que te chamou, Deus sabe a sua capacidade, Deus sabe das suas competências,
E se Deus colocou nas suas mãos, é porque Ele sabe que você pode fazer. Ele sabe que você tem condição de fazer. Ele sabe que você é competente para fazer. Se Deus quisesse que fosse outra pessoa, Ele teria colocado nas mãos de outra pessoa. Mas Deus colocou na sua. E quando Jeremias foi falar com o Senhor, olha, eu sou como uma criança, eu sou como um menino, eu não sei falar, entendeu? Aí Deus falou para ele o seguinte: olha, Jeremias, não digas que sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, você vai falar, você vai, e tudo quanto eu te mandar, você vai falar. Irmãos, Deus se responsabiliza por você. Quando Deus te manda, quando Deus te envia, Ele se responsabiliza. A Bíblia também nos coloca uma situação no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do versículo 10 ao versículo 15. A história que a gente vê de Paulo, ou Saulo de Tarso, quando ele estava indo para Damasco, com uma carta dos principais da sinagoga, para que chegando a Damasco, ele pudesse tratar aqueles cristãos, que pudesse prender aqueles cristãos. E a Bíblia diz que no caminho de Damasco, ele teve um encontro com o Senhor. A Bíblia diz que ele caiu do cavalo, literalmente ele caiu do cavalo, ele ficou cego durante 3 dias, e lá em Damasco, o Senhor Deus falou com um homem chamado Ananias, e mandou que Ananias fosse socorrer Paulo lá em Damasco. E Ananias deu uma desculpa esfarrapada. Ananias disse assim: Senhor, como eu vou, por que eu vou socorrer Saulo? Este homem é um homem mau, este homem ele procura destruir o teu povo, este homem ele participou quando Estevão foi morto, ele permitiu o apedrejamento de Estevão. Este homem não gosta dos teus filhos, este homem não gosta dos cristãos. Por que eu tenho que ir lá e socorrer a este homem? E a palavra de Deus para Ananias diz assim: olha, Ananias, você vai socorrer, porque este Paulo, este Saulo, é para mim vaso escolhido. Vaso escolhido. Irmãos, Deus te chama, Deus te chamou, porque Deus tem um propósito especial através de você, na sua vida. E aí nós poderíamos andar e falar sobre tantas outras pessoas, como Jonas, que ele foi comissionado por Deus para ir na cidade de Nínive, para pregar na cidade de Nínive. E da mesma maneira Jonas dizia: olha, por que eu tenho que ir à cidade de Nínive? Os ninivitas são pessoas más, os ninivitas são pessoas ruins, os ninivitas não prestam, eles são maus, eles são violentos. Por que eu tenho que ir a Nínive? Que morra os ninivitas. E ele fugiu. E por causa da sua fuga, a Bíblia diz que houve um grande mar ficou revolto, o barco ia a pique, e ele foi lançado do barco, e ficou 3 dias na barriga de um grande peixe, até que ele reconheceu a soberania de Deus. E ele foi lançado no mar, foi lançado na praia, ele andou muito tempo até chegar à cidade de Nínive. E lá na cidade de Nínive, ele pregou, o povo se arrependeu e Deus fez a obra que tinha que fazer, dando desculpas esfarrapadas para não fazer a obra de Deus. A maioria de nós, como nós falamos, nos apressamos a dar desculpas esfarrapadas para Deus, para não fazer a vontade do Senhor. Quando Moisés foi chamado para ser o grande Moisés, para ser o libertador do povo de Israel, nós que já lemos a Bíblia,
observamos que Moisés, desde o momento em que ele foi chamado, em que ele nasceu, ele foi preparado para aquele momento. Moisés viveu 40 anos no palácio, aprendendo as coisas do palácio. Depois de 40 anos, ele foi para o deserto, foi aprender as coisas do deserto, foi aprender a viver como pastor de ovelha, foi aprender a viver agora as situações difíceis do deserto, foi aprender o calor do deserto, a friagem do deserto, a solidão do deserto, para que ele pudesse aprender a ouvir a voz de Deus. Mas 40 anos se passaram, e agora o texto de Êxodo, capítulo 3, nos fala que Moisés, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, chegou a um determinado lugar que ele viu um arbusto pegando fogo, uma sarça. E aquela sarça chamou a atenção porque ela não se consumia. E ele se chegou para ver o que estava acontecendo. E quando ele chegou para ver o que estava acontecendo, ele teve uma surpresa que Deus falou para ele, falou assim: olha, Moisés, não se achegue, tire as sandálias dos seus pés, porque a terra onde você está pisando é terra santa. O que eu tenho que falar com você, Moisés, não é coisa da terra, é coisa santa. A chamada que eu tenho na sua vida, Moisés, não é chamada de homem, mas é chamada de Deus. A chamada que Deus tem na tua vida, na minha vida, meu irmão, não é chamada terrena, é chamada celestial. E nós temos que nos despojar das coisas terrestres para entender as coisas celestiais. A primeira chamada, a primeira desculpa que Moisés deu foi: eu não sou capaz, eu não tenho condição. Em Êxodo capítulo 3, versículo 11, Moisés pergunta a Deus: quem sou eu? Essa pergunta revela que Moisés tinha um complexo de inferioridade. Imagina, foi criado no palácio, criado como filho da filha de Faraó, aprendeu as coisas da realeza, e quando Deus chama Moisés para fazer a obra que lhe foi confiada, Moisés começa o diálogo com Deus dizendo: quem sou eu? Demonstrando que Moisés tinha um complexo de inferioridade tão grande que Deus pensou que Deus tinha escolhido a pessoa errada. Irmãos, eu sei que isso às vezes acontece em nós. Deus te chamou, Deus colocou algo especial na sua mão, e você diz: Senhor, quem sou eu? Tem tantas pessoas com maior capacidade do que eu, tantas pessoas que têm mais condição do que eu, tem pessoas que sabem ler mais do que eu, tem mais cultura do que eu, tem mais entendimento do que eu. Quem sou eu para fazer isto? E aí, irmãos, nós nos recusamos a cumprir o papel que Deus reservou para nós, porque nos julgamos incapazes de fazer a obra de Deus. Quem é você? Eu vou dizer que você é povo santo. Eu vou te dizer que você é povo adquirido. Eu vou dizer que você é um povo comprado, lavado, remido no sangue de Jesus. Eu vou dizer que é Deus que te capacita. Eu vou dizer que você é filho da promessa. Eu vou dizer que você é santo. Eu vou dizer que você é um dos tais que vão morar no céu. É você. Olhamos para outras pessoas, achando que nós não temos condição de fazer aquilo que Deus nos confiou para fazer. Irmãos queridos, eu quero te dizer que Deus não quer pessoas autoconfiantes.
Deus quer exatamente ao contrário. Ele quer pessoas que dependem dele para fazer a sua obra, que depende dele pela fé. É Deus que te capacita, é Deus que te dá a condição, é Deus que te orienta. Você é chamado por Deus para fazer a obra que Ele te confiou. A obra é tua, é para você fazer. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. Você tende a fugir porque acha que você não é ninguém. Eu sou um Zé Mané. Não sou ninguém. Falsa modéstia. Muitas vezes eu ouço essas coisas. Eu não sou ninguém. Eu sou um zero à esquerda. Isso é falsa modéstia. Você está olhando, meu irmão, na direção errada. Eu quero te chamar para você parar de olhar no espelho para ver as suas limitações. Eu quero te convidar para você passar a olhar para o Todo-Poderoso. É Ele que te fortalece. É Ele que te toma pela tua mão direita. É Ele que adestra o teu braço para a batalha. É Ele que te chamou. É Ele que te comissionou. É Ele que te dá a orientação. É Ele. Sabe qual foi a resposta de Deus para Moisés nessa inquisição? Quem sou eu? Deus responde para Moisés no versículo 12, diz assim: não importa quem você é, eu estou contigo, eu vou com você. Eu vou com você. Tem uma música que diz assim: se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares em espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho ou minha filha, seja onde quer que for, ao seu lado eu sempre estou. Não importa, Deus é contigo, é Ele que te chamou. A segunda desculpa esfarrapada de Moisés foi: eu não tenho conhecimento. Moisés diz assim, a pergunta que Moisés faz ao Senhor: quem é você? Quem é você? Quem eu vou dizer que tu é? Moisés sentiu falta de conhecimento e de intimidade com Deus. Ele não o conhecia suficientemente para descrevê-lo ao seu povo. Irmãos e irmãs queridos, falta de intimidade com Deus leva-nos a nós a ignorarmos quem é Deus. Se você não tem intimidade com Deus, você não sabe o Deus que Ele é. Se você não tem intimidade com Deus, você não sabe o poder e a força que esse Deus tem. Se você não tem intimidade com Deus, você não pode crer nos seus milagres. Se você não tem intimidade com Deus, você vai perguntar: que homem é este que até o vento e o mar acalma? Mas se você tem intimidade com Deus, você vai dizer: ainda que não haja gado no campo, ainda que a flor do campo minta, contudo eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Esta é a atitude daqueles que têm intimidade com Deus. Não importa o que está vivendo, não importa o que está passando, ele sabe que o seu Redentor um dia se levantará sobre essa terra. Aleluia! Muitos estão recusando aquilo que Deus está te dando. Sabe por quê, irmãos? Estão recusando a missão que Deus está lhe dando. Pelo mesmo motivo, porque desconhece Deus. Por desconhecer Deus, não sabe que Deus é o Deus da provisão. Por desconhecer Deus, não sabe que Deus vai na frente. Por desconhecer Deus, não sabe que Deus vai mandar o pão nosso de cada dia.
A Bíblia diz assim, olha, você está vendo o lírio do campo? Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu mais belo do que ele. Se não tem intimidade, se não conhece Deus, você não vai completar a missão que lhe foi dada, porque não sabe o Deus que você serve. Muitos se recusam à missão que Deus tem dado, porque não tem relacionamento com Ele. Se você não tem relacionamento, meu irmão, você não conhece a pessoa. É muito importante na vida de um casal a fase do namoro. É muito importante na vida do casal a fase do noivado. Para que quando chegar ao casamento, nesse relacionamento do namoro e do noivado, saberá exatamente o que a pessoa é. Porque se não tiver esse relacionamento, vai chegar no casamento e vai dizer, me enganaram, eu fui enganada, eu não sabia que era assim. Ou sabia, mas não quis ver. Tem muitos que sabem, mas não quer ver. Se você, meu irmão e minha irmã, não tem relacionamento com Deus, você não sabe o Deus a quem tu serve. Falta de intimidade com Deus nos leva a não conhecê-lo. Deus fala conosco todos os dias. Deus brada todo dia o nosso nome na terra, mas nós, por falta de intimidade, nós não conseguimos entender a voz de Deus. Por falta de relacionamento com Ele, nós não escutamos a voz de Deus. Por falta de relacionamento com Ele, nós não entendemos o cuidado dEle para conosco. O relacionamento de Deus para conosco nos leva a crer no impossível de Deus. O impossível de Deus passa pela palavra, com Ele está o braço de ferro, mas conosco está o braço do Senhor que nos adecha para a batalha. O relacionamento com Deus nos leva a crer que com eles está o carro de ferro. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas o relacionamento com Deus nos diz que mais nós cremos no nome do Senhor. Sabe, irmãos, a resposta de Deus para todas as perguntas esfarrapadas, para todas as desculpas esfarrapadas, Deus tem uma resposta para você. E as respostas que Deus deu para Moisés se aplica na sua vida. Para todas as perguntas, para todas as desculpas esfarrapadas, Deus tem uma resposta para você. A resposta que Deus deu para Moisés, quando Moisés perguntou, quem é você? No versículo 14 diz assim, olha Moisés, eu sou o que sou. Eu sou sempre presente. Eu sou tudo que você precisa. Ei, Deus é presente na sua vida. Deus é tudo aquilo que você precisa. Deus é Deus. A terceira desculpa esfarrapada de Moisés foi: o povo é duro de coração. Moisés perguntou assim: e se eles não me ouvirem? Como é que vai ficar essa história, Deus? No capítulo 4, no versículo 1. Se eles não me ouvirem, Moisés sentiu intimidado. Preocupou-se com a relação que o povo teria para com ele e com a sua mensagem. O que o povo vai dizer? Qual é o teu nome? O povo estava no Egito, acostumados com os deuses do Egito, que tinham nomes, tinha corpo, era palpável,
mas tinha olho e não via, tinha ouvido e não escutava, tinha mãos e não apalpava, tinha nariz e não cheirava, tinha boca e não falava. Como é que eu vou chegar e vou levar esta mensagem de libertação? O povo vai dizer: quem é esse Deus? Como é que ele é? Qual é a forma dele? Se eles não me ouvirem, Moisés se esqueceu que Deus sabe de todas as coisas. Sabe quem vai se salvar e quem vai se perder. Esqueceu-se também que os planos de Deus jamais falham. A resposta de Deus para essa pergunta esfarrapada: olha, Moisés, não se preocupa não. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, faça a obra que Deus lhe confiou. Não se preocupa não, faça, só faz. Só faz. Quando Deus terminar o que Ele tem a fazer na sua vida, todos vão te escutar. Todos vão ver. Todos vão saber quem eu sou na sua vida. Por isso que Deus disse assim: ó, eu sou o que sou. Eu quero dizer, irmãos, que Deus sabe com quem Ele quer trabalhar. Deus sabe como mover todas as coisas. Deus sabe o momento certo. Sabe? Deus sabe como trabalhar na tua vida, meu irmão. Deus sabe com quem Ele quer trabalhar. Deus sabe com quem Ele conta. Deus sabe. E Ele conta contigo. Deus quer trabalhar contigo. Deus quer mover a sua vida. Ele quer te mover. A quarta desculpa esfarrapada de Moisés foi: eu não tenho carisma, eu não sou simpático. Alguns irmãos acham que eu não sou muito simpático também, irmão. Normalmente quando perguntam algumas coisas, eu dou logo um não, aí a pessoa já fica assim meio de bico. Mas enfim. Moisés falava a mesma coisa: eu não tenho carisma, eu não sou simpático. Dizendo assim, lá em Êxodo capítulo 4, versículo 10, diz assim: eu não sei falar. Moisés levantou-se da sua fragilidade. Ele não queria dar ouvido se não falar bem. E Deus tinha lhe prometido uma companhia para que a sua missão tivesse êxito. Deus lhe deu um sinal, o que ele ia fazer. Mesmo assim, Moisés continua dando desculpas esfarrapadas. Deus tinha colocado: olha, Moisés, solta o cajado. Moisés soltou um cajado e virou uma cobra. Pega agora a cobra pela cauda. Ele pegou, voltou a ser o cajado. Não está satisfeito não, Moisés? Bota a mão dentro do peito. Ele botou a mão. Quando tirou a mão, ela estava leprosa. Bota a mão no peito de novo, Moisés. Moisés botou a mão e quando tirou a mão estava boa. Não está satisfeito? Eu não tenho carisma, não sei o que falar, como fazer. Não tem problema, Moisés. Eu vou mandar alguém para falar junto contigo. Eu vou te mandar um companheiro, eu vou mandar o seu irmão Arão. Olha, Moisés, você vai porque Arão vai te encontrar no meio do caminho. Arão vai te encontrar, vai te dar um abraço. Essas desculpas de Moisés não eram sinal de humildade ou de reconhecimento da sua incapacidade. Era, na verdade, um ato de incredulidade na capacidade, na providência de Deus. Irmãos queridos, não deem desculpas esfarrapadas para aquilo que Deus quer promover na tua vida. Porque para cada desculpa Deus tem uma resposta para você.
Quando Moisés perguntou, eu não sei falar, aí Deus falou assim, não se preocupa, Moisés. Capítulo 4, versículo 11 e 12 diz assim, olha, Moisés, não tem preocupação, adivinha quem vai ser o seu interlocutor? Deus colocou Arão. Fechando essa palavra, irmãos. A quinta desculpa esfarrapada de Moisés. Eu não quero ir. Quantos aqui já falaram para Deus, eu não quero ir? Deus não me manda. Quantas pessoas eu já escutei dizendo, Senhor, eu não sou capaz. Quantos eu já escutei dizendo, Senhor, eu não tenho competência para tal. A quinta desculpa esfarrapada de Moisés foi, Senhor, eu não quero ir. Esse capítulo 4, versículo 13 diz assim, manda outro no meu lugar. Apesar de tudo que Deus tinha feito, apesar de tudo que Deus tinha prometido, Moisés continuava com desculpas esfarrapadas, pois no fundo ele não queria ir. No fundo, Moisés, ele não queria se confrontar com o seu irmão, que agora era faraó no Egito. Ele não queria ter embate com o faraó. Ele não queria ir. Ele estava travando uma batalha, uma luta entre a vontade de Deus e a sua própria vontade. Senhor, eu não quero ir, manda outro. Senhor, chega lá, vou ter que encarar faraó, vou ter que encarar aquele jovem que esteve comigo. Sabe, queridos, muitos gostam de pensar que servem a Deus e até repete a oração do Pai Nosso, mas não se submetem à vontade de Deus. Diz assim o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, e seja feito segundo a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, na mesma proporção que nós perdoamos os nossos devedores, porque teu é o reino, a glória e o poder e a majestade para todo sempre. Recitamos o Pai Nosso, mas nós não queremos se submeter à vontade de Deus. Para cada pergunta, para cada resposta esfarrapada, Deus te responde. Sabe qual foi a resposta de Deus para Moisés? A Bíblia diz em Êxodo capítulo 4, versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Irmãos, Deus tem te chamado para fazer uma grande obra. Deixa de dar desculpa esfarrapada e faça aquilo para que Deus te chamou. Porque se você não fizer, a ira de Deus se acenderá contra a sua vida. E a Bíblia diz, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Deixa de dar desculpa para fazer a obra de Deus. Deixa de dar desculpa para fazer aquilo que Deus te chamou. Ai, Jesus, a palavra de Deus machuca, porque ela quer sarar. A palavra de Deus nos desmascara, porque Ele quer trazer-nos a realidade de que Deus te chamou para fazer uma grande obra. Ei, e você não pode descer. Você não pode diminuir a sua marcha, você não pode diminuir o seu passo, porque os dias estão sendo abreviados para a volta do Senhor. Tem um hino que diz assim, eu gosto muito dele. Posso, tendo as mãos vazias? É uma pergunta. Quando Jesus eu me encontrar, quantas almas poderiam ao Senhor apresentar?
no celeste lar entrando, como irei ao Salvador, muitas almas irei levando para o meu fiel Senhor. A Bíblia nos diz no livro de Deuteronômio, diz assim: não comparecerás perante ao Senhor teu Deus com as suas mãos vazias. Irmãos e irmãs, deixemos de dar desculpas esfarrapadas na nossa chamada. Há uma chamada de Deus especial na sua vida. Depois de todas as desculpas esfarrapadas que Moisés deu, Moisés, ele não teve outra alternativa a não ser de aceitar a vontade de Deus e fez aquilo que foi pedido. Sabe, amados? Nós precisamos fazer aquilo para que Deus tem nos chamado. Muitas vezes nós não queremos fazer a obra de Deus. Muitas vezes nós não queremos fazer aquilo que nós fomos chamados. A Bíblia diz assim: dons que Deus tem nos dado. Quer dividir? Que haja equidade. Se a sua chamada é para apacentar, que apacenteie. Se a sua chamada é para exortar, que exorte com amor. Exortação é orientação, né? Da chinelada não. É correção. Faça tudo o que vier nas suas mãos para fazer. Faça segundo as suas forças. Deus tem te chamado. Muito interessante. Deus colocou Adão no jardim do Éden para fazer algo específico. Quando Adão pecou, na virada do dia, Deus chegando no jardim do Éden, o que é que Deus fez? Chamou Adão. Adão se escondeu e disse: Senhor, eu estava nu, eu fiquei com vergonha e me escondi. Irmãos queridos, saia de trás das pedras, saiam de trás das árvores, saia da onde você está escondido. Saia de dentro de cavernas e se apresente a Deus. Coloque em marcha o plano de Deus na sua vida. Se o plano de Deus na sua vida está em marcha, não diminua a marcha. Não diminua a marcha. Não dê desculpas esfarrapadas para Deus. Falta de dinheiro, irmãos, não é desculpa para Deus. Problemas familiares não é desculpa para Deus. Problema de saúde não é desculpa para Deus. Para cada um de nós, Deus tem uma chamada. E Deus tem uma resposta para cada um de nós. Algumas vezes damos desculpas, ou criamos desculpas, para escapar das responsabilidades que Deus tem nos dado. Por isso, irmãos, sirvamos ao Senhor, apresentemo-nos a Ele, coloquemos em prática, coloque em marcha, coloque em ação a sua chamada, porque Deus te chamou para uma grande obra. Que Deus os abençoe, que o Espírito de Deus venha tratar contigo,